Oi, gente, mais uma vez, né, estamos aí de volta com a sequência aí dos nossos vídeos, né, gravando esse vídeo de hoje, né, não pude colocar pela manhã, mas vamos colocar daqui a pouco já. E eu quero convidar você, né, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, você venha também compartilhar esse conteúdo desse vídeo. Nós estamos falando aqui sobre João, Evangelho de João, capítulo 13, nós falamos do primeiro, né, no primeiro vídeo, do amor intenso de Jesus. Nós falamos aqui também, né, do versículo 2, 3 e o 4, que nós paramos ontem. Inclusive, eu quero, né, até focar aqui com você, para a gente falar aqui sobre Jesus e o seu conhecimento dos planos eternos, que Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia tudo a qual o Pai tinha entregue nas suas mãos. E ele veio para cumprir a vontade do Pai. Né? Então eu quero convidar você para a gente continuar. Nós paramos ontem no verso 4 do capítulo 13. Então nós vamos continuar. Então roda a vinheta e a gente volta já. Vamos lá, gente. Então, continuando, né? Ontem a gente parou no verso 4 do capítulo 13 de João. E a gente parou aqui, ó. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Né? Jesus estava ali naquele jantar, naquela ceia, né? Com os seus discípulos. A ceia a qual ele mandou seus discípulos prepararem, né? E só que ali aconteceu uma coisa que era feita por causa que era uma tradição, que era lavar os pés dos convidados. Você vai ver em algumas partes na Bíblia que a água para recepcionar alguém que chegava na sua casa era levada, era trazido água para aquela pessoa, para que ela lavasse seus pés. Porque as estradas ali eram poeirentas, o sol era muito quente, era o cansaço, tudo isso. Então a tradição ali era servir água para lavar os pés dos convidados, daquela pessoa que chegava àquela casa. E ali no jantar, naquele trabalho todo de organizar o jantar, alguém esqueceu, né? Aquelas pessoas que Jesus designou ali para fazer a ceia, para organizar todo o preparo da ceia, esqueceram de providenciar as pessoas que lavariam os pés, né, dos convidados sentados à mesa. E aí é interessante a gente parar aqui, porque fala assim, ó, Jesus e sua humildade prática. Porque a gente tem uma inclinação muito para falar e pouco para agir, né? E Jesus vem na sua palavra e diz que nós devemos ser só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Temos que procurar praticar a sua palavra, é isso que ele está nos ensinando aqui. Então, na falta dos empregados ou dos escravos, né, como era naquela época, ou dos empregados estarem ali para lavar os pés, Jesus fez uma coisa. Ele deixou ali uma grande lição e deixou para nós também uma grande lição. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Talvez todos pararam naquela hora. O que ele está fazendo? Ele está tirando a roupa, está se cingindo com uma toalha e está pegando água numa bacia. Agora, o que ele vai fazer? Ele disse, eu vou lavar os pés de vocês. Isso por quê? Por que ele teve essa iniciativa? Ele queria deixar para nós o maior exemplo. Ele queria deixar para nós esse grande exemplo, esse exemplo de vida, para que nós viéssemos seguir. Olha só, depois de cingir com a toalha, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ele perguntou, Pedro, né? Eu quero parar aqui, eu quero ficar aqui nesse verso 6, o 5 e o 6, né? Que diz assim, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés. Aqui, irmãos, aqui não é só focado, aqui não é para focar só porque ele tirou a roupa, porque ele pegou uma toalha, porque ele colocou água, não. Ele quis dar o maior exemplo de sendo ele o líder maior ali, o mestre. Nem por isso ele deixou de fazer algo, que era o de servir. Sabe por que a gente fala assim? Porque olha o que diz aqui, ó, Marcos 10, 45.
Aqui mesmo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos 10, 45, olha o que diz. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava servindo a Deus, porque ele estava obedecendo ao propósito que Deus havia entregado em suas mãos. Quando ele se levanta ali, quando ele tira suas vestes, quando ele se cinge com uma toalha, quando ele pega uma bacia, coloca água dentro e começa a lavar os pés do discípulo, ele está fazendo assim, ó, eu faço a cada um de vocês, porque eu estou servindo ao Pai. Servindo ao meu irmão, eu estou servindo ao Pai, viu? Tem pessoas que acham que, não, eu sirvo a Deus, mas não vou servir aos outros. Não, para servir a Deus tem que servir os seus irmãos, né? Isso é muito maravilhoso, né? Isso é lindo. Olha só, mas como sabemos, ele não serviu ao homem porque fosse servo do homem. Não, Jesus não serviu ao homem porque ele era servo do homem, não. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Ao servir, ele estava servindo ao Pai. É por isso que lá em Efésios diz, né, que nós devemos fazer como fazemos ao Senhor. O empregado deve trabalhar e fazer para o seu patrão como ao Senhor. Então todos nós, seja no nosso casamento, temos que fazer como ao Senhor, como para Ele. Eu sirvo ao meu esposo também me serve. Por quê? Como ao Senhor. Aí os filhos também servem aos seus pais, porque é justo no Senhor. Então, fazendo isso, estão servindo ao Senhor. Então, essa foi a maior lição que Jesus deixou. Essa lição de lavar os pés dos discípulos, onde Pedro ele se chocou, ele disse, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Espera aí, tu és o nosso líder, o nosso mestre, o nosso Senhor. Como assim, Senhor? Ele disse, ei, eu preciso fazer isso. Ele estava dizendo, ei, eu quero que você aprenda que servir a Deus é isso, é servir ao próximo, é servir ao seu irmão. Cargo nenhum pode ser maior, irmãos, do que servir ao nosso próximo, servir ao irmão, servir no teu casamento, servir na tua família, servir no teu trabalho, como ao Senhor, não olhando com o teu olhar humano, mas como ao Senhor. Foi isso que Jesus disse, pois o Filho do Homem, lá em Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele veio aqui para deixar esse exemplo, essa lição de vida para todos nós, que devemos não olhar para o cargo, para a posição. Não, eu não me rebaixo, não, eu não posso descer. Hoje eu sou um líder. Eu quero até contar aqui uma historinha rapidinho, para que o vídeo não fique muito longo. Mas olha só, tinha um homem que ele ajudava muito o seu pastor. Isso é uma história que, no tempo que a gente foi consagrada a diaconato, a gente aprendeu isso lá no nosso curso. E o pastor que estava nos dando a aula disse, havia um homem que ele era prestativo na igreja. Ele estava sempre na porta do seu pastor, perguntando, pastor, o que eu posso fazer? O que tem aí para me fazer na obra? Eu estou aqui para servir. Aí o pastor diz, meu irmão, muito obrigado, eu preciso mesmo. Me ajuda a carregar essas malas e levar para a Ibrapeira, que eu preciso viajar. Aí o irmão era prestativo e levava as malas. E quando ele sabia que o pastor estava chegando, ele ia buscar o pastor, levava para casa. Pastor, tem conta para pagar no banco? Tem. Deixa que eu vou lá pagar para o senhor. Ia pagar. Aí um dia o pastor disse assim, eu vou consagrar esse irmão para ele ser um diácono na casa de Deus, porque ele é muito prestativo na obra. Aí consagrou o irmão. Sabe o que aconteceu? Depois que ele consagrou o irmão chegou no culto todo equipado. Subiu para o altar e sentou-se naquelas cadeiras. E aí o pastor achou estranho, porque chegou o dia da viagem de novo do pastor, para ir resolver assuntos, né? E o pastor foi embora com as malas sozinho. Cadê o irmão para me ajudar? E o irmão não estava mais. E o irmão não foi mais buscar o pastor. E não tinha mais o irmão para fazer algum trabalho, ajudar na igreja. Sabe o que aconteceu? O pastor disse, irmão, senti sua falta. Eu estava tão feliz de ver você me ajudando e me auxiliando no trabalho. O que aconteceu? Não, pastor. Agora eu sou diácono. Agora eu não faço mais isso. Ele entendeu errado. Ele entendeu que ser um diácono era só sentar lá em cima do púlpito, lá em cima no altar. Do púlpito não, né? Lá em cima no altar. Ele achou que ser diácono, depois de ser consagrado, era estar numa posição, mas não. Jesus, o próprio mestre, se levantou. Ele não esperou ninguém. Olha, não designaram. O empregado queria lavar os pés dos convidados para aquele jantar, aquela ceia. Mas Jesus se levantou e fez o trabalho daquele que não tinha feito, porque ele estava ali para servir.
Viu? Então nós aprendemos muito com essa palavra. Você que é esposa, sirva com alegria. Você que é esposo, sirva com alegria. Você que é filho, faça com alegria como ao Senhor. E que Deus nos abençoe, viu? E que Deus nos abençoe nessa tarde, que você possa curtir, que você possa deixar seu comentário e que o Senhor venha te abençoar e que você possa também ser esse instrumento que vai compartilhar este conteúdo com alguém. Fica na paz do Senhor. João 13, dos versos 4, 5 e 6. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.